E se eu te dissesse que aquilo que aprendemos nos livros de história pode ser apenas a ponta de um imenso iceberg, que os fósseis que vemos em museus, por mais impressionantes que sejam, escondem segredos que jamais foram revelados ao grande público? Prepare-se, porque hoje vamos explorar os mistérios que desafiam a ciência e questionam a própria linha do tempo da humanidade. Neste vídeo, você vai descobrir fósseis que não deveriam existir, segredos enterrados há milhões de anos e pistas que sugerem que nossa história é muito mais complexa do que imaginamos. Agora, segure firme. Os fósseis vão contar uma história que ninguém jamais ousou revelar. E fique comigo até o final, porque a revelação que guardamos para os últimos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga o passado da Terra. Muito antes de nós, a Terra já era palco de gigantescos dramas. Dinossauros vagavam por florestas tropicais. Mares repletos de criaturas colossais escondiam predadores impiedosos. Eram ecossistemas vibrantes, pulsando com vida em cada canto. Mas os fósseis, que registram esses capítulos épicos, parecem guardar muito mais do que simples ossos petrificados. Cientistas afirmam que eles são como livros, páginas de pedra que contam a trajetória da vida. Mas o que aconteceria se parte desse livro tivesse sido rasgada? Ou, pior ainda, escondida? Entre fósseis aparentemente comuns, há registros intrigantes, marcas de ferramentas humanas em rochas mais antigas do que a própria humanidade reconhecida. Pegadas enigmáticas lado a lado com dinossauros, ossos que nunca deveriam existir naquele lugar ou naquele tempo. São descobertas que colocam em xeque tudo aquilo que pensamos saber sobre a pré-história. Mas até que ponto esses fósseis nos revelam a verdade? E até que ponto eles escondem segredos? Um dos primeiros casos que causaram polêmica surgiu no século XIX, quando mineiros no interior dos Estados Unidos encontraram fósseis de ossos gigantes que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Muitos acreditaram tratar-se de espécies ainda não catalogadas, mas outros enxergaram neles provas de uma humanidade anterior. Gigantes que teriam caminhado pela Terra antes da história oficial começar a ser escrita. Essas histórias foram desacreditadas por parte da comunidade científica, mas continuam ressurgindo em relatos isolados até hoje. Entre os casos mais fascinantes está a chamada pegada impossível, uma marca humana preservada em pedra ao lado de fósseis de dinossauros no Texas. Para alguns, trata-se apenas de coincidência geológica. Para outros, uma evidência de que seres humanos caminharam sobre a Terra muito antes do que imaginamos. E não para por aí. Em minas profundas, a centenas de metros de profundidade, fósseis e objetos estranhos foram encontrados, como se estivessem fora de seu tempo. Um martelo fossilizado em rocha com mais de 100 milhões de anos. Uma esfera metálica perfeitamente esculpida, descoberta em camadas que antecedem o surgimento da humanidade. Esses achados despertam um dilema. Seriam provas de civilizações esquecidas ou apenas fenômenos naturais, ainda não compreendidos? Cada nova revelação parece abrir mais perguntas do que respostas. E é justamente isso que nos leva a uma questão ainda mais perturbadora. Será que a linha cronológica da história está errada? Prepare-se, porque agora entramos na parte mais surpreendente. Recentes descobertas apontam que fósseis podem esconder não apenas restos de ossos, mas também vestígios de tecidos moles, proteínas e até sangue fossilizado. Algo que até pouco tempo atrás, os cientistas afirmavam ser impossível. Esses achados sugerem que os fósseis podem preservar mais informações do que imaginávamos. Informações capazes de reescrever não apenas a história dos dinossauros, mas também a própria origem da vida. Imagine, por exemplo, encontrar fibras musculares preservadas por mais de 65 milhões de anos, permitindo que cientistas reconstruam não apenas a aparência de um dinossauro, mas talvez até aspectos de sua fisiologia. Essas descobertas abriram uma nova fronteira para a paleontologia, que agora começa a investigar se é possível decifrar fragmentos de DNA em fósseis antigos, algo que, se confirmado, aproximaria a ficção de Jurassic Park da realidade científica. E aqui surge o verdadeiro enigma. Se alguns fósseis existiram com tamanha riqueza de detalhes, o que mais pode estar escondido embaixo de nossos pés, ainda não descoberto? O clímax dessa jornada nos leva a pensar em conexões perturbadoras. Fósseis enigmáticos, que parecem indicar que a Terra já foi habitada por formas de vida desconhecidas, que não se encaixam em nenhuma árvore evolutiva conhecida. Criaturas que parecem vindas de outro mundo, mas registradas em pedra no nosso. É aqui que a ciência
se mistura com o mistério. Existem teorias que sugerem que os fósseis mais estranhos não pertencem apenas a espécies extintas, mas a civilizações inteiras apagadas pelo tempo. Alguns pesquisadores alternativos acreditam que seres humanos coexistiram com criaturas gigantes em eras esquecidas. Outros afirmam que os fósseis enigmáticos podem ser evidências de visitas extraterrestres em nosso passado distante. E mesmo dentro da ciência, ainda há mistérios não resolvidos. Há fósseis que parecem mostrar transições incompletas, espécies que não se encaixam nas linhas evolutivas conhecidas, como se fossem peças de outro mundo. Perguntas se acumulam. Quantas extinções realmente aconteceram? Quantas formas de vida foram apagadas da história sem deixar rastros? Embora a ciência oficial rejeite essas ideias, é impossível não se perguntar: e se estivermos diante de algo que a arqueologia tradicional simplesmente não consegue explicar? Se os fósseis são pistas, talvez ainda não saibamos qual enigma eles querem resolver. Ao longo desta jornada, vimos que os fósseis não são apenas ossos petrificados, mas verdadeiros cofres do tempo, guardiões de segredos que desafiam nossas certezas. Eles revelam descobertas impressionantes, mas também escondem perguntas que permanecem sem resposta. E talvez esse seja o maior mistério. Se cada fóssil é um fragmento de um quebra-cabeça, será que algum dia veremos a imagem completa? Afinal, e se o passado que conhecemos for apenas uma versão simplificada de uma história muito mais grandiosa? Enquanto os cientistas continuam escavando, nós continuamos nos perguntando: o que ainda está enterrado, esperando para ser descoberto? Se essa história mexeu com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual dessas descobertas mais te impressionou? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos mistérios que vamos revelar. E falando em próximos mistérios, no próximo vídeo você vai conhecer os enigmas mais perturbadores sobre estruturas megalíticas que não deveriam existir. Prepare-se, porque o passado ainda tem muito mais a nos contar.